Depois de 12 dias de troca de ataques, o conflito entre Irã e Israel, e que teve a participação dos Estados Unidos, chegou ao fim, mas não sem antes deixar muitos mortos e feridos, além de uma série de polêmicas. Vamos dar uma olhada em alguns números por aqui para exemplificar exatamente o que aconteceu. Segundo a agência France Presse, entre os dias 13 e 24 de junho, 627 pessoas morreram do lado iraniano, além de 4.870 feridos. Do lado israelense foram 28 mortos. Esse número é consideravelmente menor, mas é alto se a gente parar para pensar no que aconteceu em Israel depois do 7 de outubro, quando o Hamas invadiu o território local. Pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém, morreu por conta dos foguetes disparados pelo grupo palestino. A participação americana veio de fato no último dia 22, com os ataques nas instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan, com as famosas bombas GBU-57AB, conhecidas como Bunker Busters, e os aviões Northrop B-2. Em resposta, os iranianos atacaram a base aérea Al-Udeid, no Catar, que abriga tropas americanas, britânicas e também Qatari. O espaço aéreo da região precisou ser temporariamente fechado, mas essa operação não deixou feridos. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor de Relações Internacionais e pesquisador Ricardo Leães. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Olá, Fabrício, tudo bem? Prazer conversar contigo. Prazer conversar contigo também. Professor, a gente começou essa semana, aliás, a gente encerrou essa semana, melhor dizendo, com uma troca de acusações entre Irã e Estados Unidos. O Irã, a princípio, estava negando que os ataques americanos teriam causado sérias complicações no programa nuclear do país. Os Estados Unidos mantiveram a posição de que os ataques foram, sim, efetivos, foi um grande sucesso. Agora, na última sexta-feira, veio uma confirmação por parte do Irã de que os ataques foram, sim, ataques significativos, mas eles não explicaram exatamente a que ponto, qual foi a extensão dos danos causados às instalações nucleares iranianas. O que a gente pode imaginar para o programa nuclear iraniano daqui para frente? Se o país não tinha bomba nuclear, como muito possivelmente não tinha mesmo, a partir de agora ele pode querer, de fato, começar uma corrida para ir atrás disso, né? Sem dúvida, Fabrício. É muito normal que haja essa disputa de narrativas entre as duas partes. É claro que ninguém quer aparecer como perdedor nesse conflito. Mas a gente tem algumas pistas que podem nos indicar qual que é a resposta mais verdadeira nesse caso. Em relação ao programa nuclear iraniano, o que a gente sabe é que os iranianos eles procuraram se precaver do risco que correram os iraquianos no passado. Pouca gente lembra, mas nos anos 80 o Iraque tinha um programa nuclear e algumas pessoas cogitavam que esse programa nuclear pudesse ser utilizado para fins militares, para o objetivo de atingir bombas atômicas. E por conta disso, Israel lançou um ataque, uma operação especial em 1981, que destruiu o único reator nuclear que o Iraque tinha. E era um reator que ainda estava em construção. Por conta disso, o Irã ele espalhou o seu programa nuclear ao longo do seu território, em várias unidades nucleares, algumas embaixo de montanhas, e muitas, inclusive, no subsolo. Me parece, Fabrício, que não deve ter ocorrido danos significativos, primeiro, porque o Irã já devia ter material físsil enriquecido, carregado e oculto em outras regiões. Há quem fale, inclusive, que existe uma unidade nuclear no Irã que ninguém, até o momento, ninguém no Ocidente sabe onde é. Então é possível que esse material esteja nessa região. E tem um elemento concreto importante. O Israel alegava que os Estados Unidos tinham que participar dessa guerra porque eles tinham as bombas que tu mencionaste mais cedo, as bombas Bunker Bomber. E o problema é que depois desse ataque que os Estados Unidos fizeram, Israel realizou novos ataques às mesmas unidades nucleares. Então, se o ataque dos Estados Unidos tivesse sido suficiente para destruir o programa nuclear iraniano, por que o Israel foi lá e atacou de novo, se expôs a esse risco para atacar um lugar que já havia sido atacado anteriormente? Então, me parece que do ponto de vista do programa nuclear iraniano, não houve danos significativos. Agora, a grande questão também é a que tu perguntaste. Na medida em que há uma preocupação com a proliferação nuclear, esses ataques eles sinalizam para o Irã talvez a necessidade de avançar para que o seu programa tenha um caráter militar. Porque a gente pode fazer uma comparação entre a Líbia e a Coreia do Norte.
lá nos anos 2000 foram países colocados como inimigos dos Estados Unidos, né? Países do eixo do mal, na época de George W. Bush. E, sabendo desse cenário, o governo da Líbia, de Muammar Gaddafi, optou por uma cooperação com o Ocidente. Ele abriu mão completamente do seu programa nuclear, abriu espaço para que todos os inspetores visitassem e, alguns anos depois, acabou assassinado, morto por um bombardeio da OTAN. A Coreia do Norte, por outro lado, optou por um outro caminho, optou pelo desenvolvimento das bombas nucleares, e hoje em dia ninguém teria coragem de atacá-la porque sabe que os riscos de uma retaliação nuclear não compensariam o peso desse ataque. Então, talvez os iranianos acabem decidindo seguir por esse caminho. É aquela história, né, de que uma bomba atômica, por exemplo, ela serve para garantir a soberania de um país, né, estabilidade política. Agora, professor, a gente viu manifestações vindas do governo dos Estados Unidos que o Irã ainda não confirma, mas a Casa Branca diz que as negociações nucleares que estavam acontecendo antes do conflito serão retomadas entre Washington e Teherã. O que a gente pode esperar a partir de agora? A posição do Irã deve ficar mais irredutível? A gente viu a manifestação do Ayatollah Ali Khamenei na última quinta-feira. Ele pareceu estar bem duro na sua posição, de fato irredutível, não vai voltar atrás em muitos pontos considerados chaves para o governo iraniano. A gente pode esperar essa postura do Irã daqui para frente ou um Irã talvez mais acuado depois de ataques fortes que o país passou? Então, Fabrício, na verdade, a política externa iraniana ela é marcada por algumas indas e vindas, que muitas vezes não são mencionadas para o grande público. O Irã, quando passou por um processo revolucionário em 79, início dos anos 80, é claro que ainda estava muito carregado do espírito da revolução, que era uma revolução profundamente crítica à presença dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas a partir do final dos anos 80, sobretudo com a chegada do Ali Khamenei ao cargo de líder supremo, o Irã, em diversas oportunidades, se mostrou aceitando a possibilidade de negociações. Lá em 2010, inclusive, houve as negociações que o Brasil e a Turquia conduziram, mas o Ocidente acabou não aceitando. Em 2015, sob a liderança de Barack Obama, houve um acordo nuclear pelo qual o Irã se comprometeu a enviar o material enriquecido para fora para que houvesse uma garantia de que seu programa era pacífico. Quem pulou fora desses acordos foram os Estados Unidos, com Donald Trump no seu primeiro mandato. E depois, mesmo quando Joe Biden voltou ao poder, ele até sinalizou que poderia negociar, mas acabou não fazendo. E agora, esse ataque de Israel aconteceu justamente no momento em que estavam havendo negociações. Então, eu imaginaria que o Irã vai ficar muito mais reticente. E existe uma pista nesse sentido, que é o fato de que o governo iraniano já aprovou o encerramento de qualquer cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Há uma percepção no Irã, eu não sei se ela é correta, de que os inspetores da agência acabaram entregando informações cruciais para Israel e para os Estados Unidos que acabaram facilitando esses ataques. Então eu acho que hoje o cenário para negociações é difícil, mas não é impossível, porque o Irã pode interpretar que uma negociação, um acordo, pode ser uma alternativa para o Irã ganhar tempo. Porque, Fabrício, tu sabes muito bem que essa guerra, esse conflito já terminou, mas essa guerra é estrutural, é uma rivalidade que vai continuar. Sim. Eu acho que em algum momento, salvo alguma grande transformação, Irã e Israel vão ter uma guerra aberta, prolongada. E o Irã sabe disso. Então ele pode optar por um caminho de negociação para tentar se reagrupar. Você falou em questão de futuro, possíveis conflitos vindos daqui para frente entre Israel e Irã. Tem uma questão aqui importante para a gente tratar, né, professor? O governo israelense falou abertamente que um dos resultados dessa guerra dos últimos dias poderia ser a troca de regime do Ayatollah Ali Khamenei, como você destacou, desde 1979 como República Islâmica do Irã. Agora, qual que é a situação do Khamenei na sua avaliação diante desses últimos acontecimentos? O regime sai fortalecido ou sai enfraquecido perante o próprio público? Sabe, Fabrício, é um pouco difícil a gente ter certeza sobre o que se passa no Irã, porque é claro que a gente tem até dificuldade de pesquisas de opinião que avaliem realmente como que se dá a popularidade do governo. O que a gente sabe concretamente é que é um governo revolucionário que abarcou, inclusive, vários setores da sociedade iraniana, mesmo muitos que hoje em dia não são próximos dos ayatollahs. Alguns, inclusive, que acabaram sendo perseguidos depois pelo próprio regime revolucionário.
Então, com o passar do tempo, o regime se institucionalizou, ele tem uma certa popularidade, a gente não pode ignorar isso. Eu mesmo estive no Irã em 2013, é muito comum em estabelecimentos normais, estabelecimentos comerciais, a gente encontrar fotos do Ayatollah Ali Khamenei, do Ayatollah Khomeini, é bastante comum. Então, quem diz que o regime não tem nenhuma popularidade está mentindo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe, sim, uma oposição, parte da sociedade iraniana, um grupo mais ocidentalizado e que não vê com bons olhos os rumos que o Irã tomou nos últimos tempos. Dito isso, eu considero que o regime saiu fortalecido, porque o Irã, por ser até um herdeiro do Império Persa, é um país cuja população é muito orgulhosa da sua história. E é um país cuja população vê com preocupação a ação de grandes potências no seu território. Não apenas agora dos Estados Unidos, mas antes da Rússia, do Reino Unido, países que já invadiram e ocuparam o Irã no passado. Então, a gente até viu algumas manifestações de pessoas críticas ao regime e mesmo assim disseram que estariam ao lado do governo para defender o país dessa invasão. É muito comum que países que sejam invadidos, o governante acabe ganhando popularidade. A gente viu isso no caso da Ucrânia, por exemplo. Então, eu consideraria que o regime no Irã saiu fortalecido diante desses ataques.